Queridos, hoje eu trago um vídeo extremamente forte. Essa é a palavra forte, mas eu acho necessário eu trazer essa mensagem, essa profecia para você, para que você possa ter o discernimento suficiente daquilo que pode vir a acontecer muito em breve. Eu disse pode, mas eu tenho a função de te alertar, de mostrar para você, e aí depois você vai julgar se isso pode ou não pode vir a acontecer. Então você tem que ficar comigo nesse vídeo até o fim, para você entender toda a profecia que eu vou mostrar, e aí então nós vamos pedir a Deus discernimento, para que Deus possa nos guardar se isso vier a acontecer. Mas antes de eu começar esse vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal. A sua inscrição é muito importante porque muitas pessoas apenas assistem o vídeo, mas não se inscrevem no canal. Eu tenho recebido milhares de pessoas que se inscrevem todos os dias, e se você ainda não fez isso, tire aí um segundinho do seu tempo para clicar com o seu mouse ou botar ali o seu dedo e se inscrever, e também ativar o sininho das notificações. Quando você ativa o sininho na opção todas as notificações, você não perde nenhum vídeo. E não se esqueça também de deixar o seu like, o seu joinha, não porque eu quero like, porque o YouTube trabalha com algoritmo e ele mostra esse vídeo para mais pessoas, e também depois deixe o seu comentário aqui sobre o que você achou desse vídeo. Hoje é um vídeo, como eu disse, forte, então eu quero que você preste atenção exatamente em tudo que eu vou falar, e você vai entender o porquê que eu dou essa nomenclatura como um vídeo aí forte, tá bom? Bom, pessoal, é muito simples. Eu mostrei há poucos dias atrás aqui a profecia, ou melhor, a revelação, o sonho que Deus deu a um pastor americano chamado Dana Coverstone. Ele teve uma visão de Deus em dezembro do ano de 2019, onde Deus mostrou para ele tudo aquilo que iria se cumprir no ano de 2020. Então, em março se cumpriu uma parte da visão, em junho se cumpriu outra parte da visão, quando Deus mostrou para ele um grande calendário e mostrou os eventos que aconteceram nos Estados Unidos. E depois ele teve mais uma visão com as eleições americanas. Ele mostrou, ou melhor, Deus mostrou para ele que vai se estabelecer um verdadeiro caos nas eleições americanas. E eu fiz um vídeo pouco tempo atrás, se você não assistiu, o link está aqui na descrição, basta você assistir. É muito importante que você assista se você não assistiu, onde eu mostro que logo depois de toda essa visão que ele teve, exatamente meses depois, saiu uma capa na revista The Economist que mostrou exatamente a seguinte mensagem: quão feias podem ficar as eleições americanas. E mostra ali um cenário de indecisão, mostra um cenário de possível guerra civil, exatamente como o pastor Dana relatou nesse vídeo que eu falei para você, que está aqui embaixo, e eu mostrei há poucos dias atrás. Inclusive, logo depois de tudo isso, há declarações já na internet, em sites de notícias, que o presidente Trump está aí com medo que isso venha parar no tribunal. Ou seja, o resultado das eleições americanas. Exatamente tudo que o pastor Dana viu e contou que Deus mostrou. Mas agora ele traz uma profecia muito forte para o mês de outubro de 2020. Ele teve outro sonho. Ele diz que a vida dele ficou completamente de cabeça para baixo depois que ele mostrou que Deus deu a ele nas primeiras vezes, pessoas ligando para a casa dele, ameaçando, enfim, tudo que ele vem sofrendo. Mas mesmo assim ele teve a ousadia e a coragem de mostrar a segunda visão, ou seja, o que Deus mostrou para ele que vai acontecer daqui a poucos dias. Então eu vou passar o vídeo para você e você vai ver ele falando, e eu vou estar dublando para você entender. Muitas pessoas também não... vai ter uma legenda, mas muitas pessoas às vezes não conseguem acompanhar a legenda. Então eu vou mostrar agora a profecia para você aí na sua tela. Aqui é o pastor Dana. Eu tive um sonho na segunda-feira à noite, em 10 de agosto de 2020. Eu nem vou comentar muito sobre isso, porque isso deixa muita gente zangada. Ele está dizendo que ele sofreu muita retaliação. A minha vida nunca mais foi a mesma desde que eu postei aquele primeiro sonho. Eu nunca pedi isso, nunca pedi para Deus me mostrar nada. Eu só estava fazendo uma série de estudos sobre sonhos e visões e pensei, talvez até alguns sonhos, talvez alguém terá alguns sonhos, mas está sendo diferente, sabe? Muito diferente. Tem surgido algumas preocupações por parte da minha família por causa dos sonhos que eu postei. Tem gente batendo em minha porta dizendo que serei preso em minha comunidade por ser violento. Muitos e-mails, muitos telefonemas, muitas mensagens.
Não estou fazendo isso para ter notoriedade, não estou sendo pago por isso. Eu tive um sonho, simplesmente tive um sonho. E eu estou compartilhando porque há coisas que eu creio que Deus tem me mostrado e que eu preciso ver. Então eu só vou compartilhar isso e você pode fazer o que você quiser. Eu não estou pedindo para Deus me dar, não estou orando para Deus me dar outro sonho, desde que eu tive o primeiro. Eles sonhos continuam vindo. Eu sonhei que estava no mês de outubro e eu vi o mês de outubro como um calendário. Então ele começa a relatar a visão que Deus mostrou para ele. Ele estava balançando como se fosse soprado por um vento forte. Era um vento intermitente, não era violento, era só intermitente, sabe? E eu vi um dedo aparecer e apontar para a segunda semana de outubro. E o dedo foi arrastando até a terceira semana do mês. Então ele passou em cima da segunda e da terceira semana de outubro. Ele apontou para o dia 31 de outubro e se manteve naquela posição. E ele bateu no meio e manteve o dedo no dia 31 de outubro. A primeira coisa que eu vi foi uma rocha caindo do céu e ela atingiu um grande lago. As ondulações começaram pequenas, mas então se tornaram ondas violentas. Como quando o vento começa a soprar mais forte, as ondulações começam a avançar. Eu vi oficiais federais cujos rostos eu reconheci. Agentes do governo. Eu vi governadores de estados específicos, eu vi líderes de agências, e eu vi os radicais como as pessoas que você vê em Portland, Seattle, Minneapolis. Mas eles tinham pavios saindo de suas cabeças, como daqueles foguetes, pavios de fogos de artifício. E na segunda semana de outubro foi quando eu vi simultaneamente todos aqueles pavios que saíam da cabeça deles acesos. A cabeça dos oficiais federais tinha a forma de uma velha M80, uma granada portátil, que são dos anos 70. O formato da cabeça dos governadores era um foguete de fogos de artifício, pareciam os foguetes de meia, 2 polegadas, todos os demais tinham chumbinhos, bombinhas, fogos de artifício. Essas pessoas estavam conversando e começando a se agitar e gritar. A imagem dos rostos saiu de normais e calmos para rostos vermelhos, pulando absolutamente fora de si, como primitivos fora de si gritando. A cabeça de todo mundo explodiu ao mesmo tempo. Essas pessoas continuavam vivas, mas suas cabeças estavam queimadas. Isso espalhou muitas fagulhas e destroços em toda aquela área. E onde eles estavam começando vários fogos ao redor deles. Então eu vi o protesto que está ocorrendo agora, continuando acontecendo em outubro. E os protestos tomaram outro rumo. Os manifestantes que eram parte dos protestos que estavam lá, mas que não estavam sendo muito violentos, que não estavam realmente envolvidos. Os outros manifestantes basicamente disseram, se você não fizer isso, você não é um de nós, atos violentos. Eles começaram a agredir aqueles manifestantes que não estavam sendo tão violentos e agressivos o quanto deveriam ser. Eu vi alguns desses manifestantes serem deixados no canto da rua quase como que se estivessem mortos. Eles foram espancados só porque eles não estavam protestando como os outros. Eles não estavam fazendo todas aquelas coisas que deveriam ter feito. Se eles não participassem, eles eram espancados. Eu vi idosos, isso foi algo que me chocou. Eu vi idosos sendo atacados. Estavam atacando americanos antigos, pessoas que zelam pela Constituição, pessoas que prezam a bandeira, pessoas que prezam por valores. Pessoas comprometidas com a fé em princípios bíblicos. Eu vi até mesmo pessoas tentando entrar em asilos, em casas de repouso, para atacar pessoas idosas. Foi o que eu vi no sonho. Eu vi uma nota de $100, uma nota de $100 enorme do tamanho de uma bandeira. E ela estava hasteada como uma bandeira em um mastro, e ela estava queimando em um dos cantos. E ela estava sendo arraiada como no fim do dia. Eu vi pessoas com suas mãos sobre o seu coração e estavam chorando porque o seu Deus, o Deus de dinheiro, estava sendo rebaixado, tinha perdido seu valor. E ela queimou até que sobrou só 1/3. E houve uma celebração, pessoas estavam celebrando, enquanto alguns americanos estavam devastados e esmagados pelo que tinham visto. Havia pessoas celebrando que o dólar tinha morrido, ou o valor do dólar americano estava morrendo. E alguém ainda aplaudia ao fundo disso. Então eu vi igrejas pequenas, pequenos grupos de pessoas se ajoelhando e orando. Eles estavam batalhando em oração contra o espírito desse século. Essas pessoas eram protegidas por bolhas de segurança, e os anjos as guardavam ao redor, guardando ao redor deles.
E esses são o núcleo fiel da igreja, que não comprometeram seus valores e sua fé. Eles estão encorajados para permanecerem fortes, estão sendo encorajados a continuar pregando, orando, crendo. E eu vi ataques incansáveis contra eles, como os que eu vi no sonho de setembro. Eram ataques incansáveis contra eles. Eles permaneceram fiéis, estavam no calor da batalha, estavam orando, lutando, batalhando. Apesar do espírito desse século, eles estavam lutando para permanecer fiéis. Eles eram muito poucos em número, mas isso não os incomodava. E eu vi atrás de cada uma dessas pessoas que estavam orando, eu vi um pequeno portão. E eu fui lembrado de Mateus 7, 13 e 14 sobre a porta estreita. Era uma estrada estreita. Eles nunca se levantaram da oração, mesmo que andassem por aquele portão que estava bem perto deles. Aí eu vi pastores com pompa, altivez, e vi profetas com pompa, altivez, trajes muito caros. Eles estavam pregando contra a ideia da perseguição que está vindo. Eles prometiam prosperidade, eles prometiam saúde, riquezas e só coisas boas. E quando eles falavam, as suas palavras eram arrastadas como se eles estivessem bêbados. De repente suas roupas começaram a ser tiradas, a gravata foi afrouxada e tirada, a camisa foi tirada. Logo eles estavam lá, completamente nus. Então eu vi esse tapete ser puxado de debaixo deles. E eles foram arremessados ao ar e tentavam cobrir suas vergonhas no ar. Eles estavam flutuando e eu vi dinheiro voando, eu vi dinheiro flutuando saindo deles. Todo o dinheiro que eles ganharam de todas as profecias e ministérios. E coisas que eles fizeram em egoísmo, eu vi aquele dinheiro voando. Quando eles aterrizaram no chão, isso é uma das coisas que me impactou. Quando eles aterrizaram, todos aqueles que aterrizaram no chão e que eram altivos, eles mordiam suas línguas à medida que aterrizavam. E pedaços de língua estavam voando e eles tentavam pegar os pedaços, mas os pedaços estavam sempre além do alcance. E eu me lembrei daquele conto, A Roupa Nova do Rei, onde os reis eram expostos e ficavam nus. Eles foram expostos. Aí a cena voltou para aqueles que estavam orando, e a batalha continuava tensa, mas o presente fortalecimento era óbvio nos que estavam orando. Aí mudou para a última cena, eu vi palhaços usando ternos, como aqueles palhaços de circo, e eles estavam derramando baldes de óleo e graxa no chão em frente às urnas eleitorais, por causa da eleição dos Estados Unidos. Havia avisos dizendo, eleição, daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, daqui a algumas semanas. Mas esses palhaços estavam dançando e agindo como palhaços, fazendo malabarismos. E as pessoas que tentavam votar escorregavam na geleca passada nas portas. E eles não conseguiam ir votar. E os palhaços estavam tentando distrair essas pessoas de fazerem o que eles deveriam fazer. Eles faziam aquilo de um modo profissional. Faziam malabarismos e sátiras, mas as sátiras eram sinistras e abusivas. E eles olhavam para todo mundo que se aproximava da urna de votação. Mas se aproximando do local onde estava o prédio da votação, eles olhavam para as pessoas com suspeita e ansiedade. Eles estavam fazendo tudo o que podiam para impedir as pessoas de votar. Eles tentavam distraí-las de tudo o que estava acontecendo. Então eu vi esse grande letreiro e dizia: Páscoa de 2021. Grandes coisas estão vindo para o mundo. Grandes coisas estão vindo para o mundo. E a figura branca apareceu e disse: Não pare de se preparar, pois a tempestade não passará, até que eu pare a tempestade. Então preparem-se, preparem-se, preparem-se e não olhem para trás. Bom, meus amados, então vocês puderam ver a visão, o sonho profético que o pastor Dana teve e relata agora pela segunda vez. Bom, só para resumir para você entender. Primeiro ele fala sobre algo grande, alguma espécie de meteoro, asteroide que está para cair em algum determinado lugar e que ali começam a se levantar ondas gigantescas, né? E depois ele começa a falar também sobre uma certa
perseguição, uma perseguição que começa a acontecer com violência, onde aquelas pessoas que começam de alguma maneira, que guardam os valores cristãos, os valores da família, começam também a ser perseguidas, e um grupo pequeno de pessoas que orava, eles são de alguma maneira preservados, mas com muita luta, com muita guerra espiritual. Depois disso, o pastor Dana relatou também a morte do dólar americano, ou seja, a perda de valor que vai acontecer na moeda dos Estados Unidos, e você sabe muito bem que a moeda dos Estados Unidos é a moeda mais forte hoje do planeta. É chamada de moeda de reserva mundial. Todo o petróleo mundial é negociado através do dólar americano, né? Então, se isso vier realmente a acontecer, como ele relatou ali, o dólar hasteado como se estivesse uma bandeira queimando aí e perdendo 2/3 do seu valor, isso vai afetar o mundo inteiro, especialmente nós aqui, os ocidentais, brasileiros, enfim, europeus, todos nós sentiremos drasticamente se isso realmente vier a acontecer. E ele começa também a falar sobre as eleições americanas, o que ele já havia relatado em outra visão, onde ele mostra ali, provavelmente, agentes tentando distrair as pessoas para que não votem, para que não, atrapalhando o resultado das eleições, seja com entretenimento talvez televisivo, ou algum outro acontecimento que vai fazer com que as pessoas fiquem aí atordoadas no momento de votar e se tenha um resultado diferenciado ou até duvidoso nas eleições americanas. Então é uma visão com certeza extremamente forte. E ele inclusive começa a falar ali também sobre a visão que Deus mostrou para ele sobre líderes, pastores, enfim, aqueles pastores que só pregam o evangelho da prosperidade, que são os famosos cães gulosos, que estão aí abarrotados com milhões arrecadados através dos seus falsos discursos, das suas falsas pregações, e que Deus entrou em juízo com eles, que eles foram derrubados, que eles foram expostos, que as suas vergonhas foram expostas. Então é um sonho verdadeiramente forte. Nós temos evidentemente que esperar para ver se isso realmente vai ou não se cumprir. A Bíblia diz, meus queridos, que a gente tem que analisar a profecia. A Bíblia diz que existe o dom de profecia, existe o dom do sonho, né? O sonho profético, existe a revelação. Se você lê o livro de Atos no capítulo 2 e Joel no capítulo 2, a Bíblia diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. A Bíblia diz que os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os jovens e velhos terão sonhos e visões. Então, isso tem respaldo na Bíblia, essa revelação, esse sonho, e não é somente o pastor Dana, mas muitas pessoas aí ao redor do mundo têm sonhado, têm recebido de Deus uma revelação. Nós temos que analisar a revelação, analisarmos com certeza a profecia. A profecia passa pelo teste do tempo. Ela pode ou ela não pode se cumprir. Agora, se realmente ela vier a se cumprir, é algo muito sério que vai vir sobre todo mundo, especialmente sobre mim e sobre você. Então, inclusive, fechando a mensagem que Deus deu para ele, estava escrito em um letreiro, né? Páscoa de 2021. Grandes coisas vindo ao mundo. Isso é muito forte, isso é muito poderoso, e Deus mandou avisar para as pessoas se prepararem, que Deus só vai terminar a tempestade quando Ele quiser, quando Ele determinar. Então, meu querido e minha querida irmã, é tempo mais do que nunca de nós estarmos preparados. Eu tenho absoluta certeza que algo grande vem ao mundo. Não por causa da profecia do pastor Dana somente, mas porque há muito tempo o Senhor tem falado comigo que coisas grandes virão ao mundo, coisas poderosas, coisas que vão abalar muitas pessoas. E isso não está longe de acontecer. Você pode ter certeza que eu não quero aqui assustar você, não quero trazer nenhum tipo de sensacionalismo, mas já há mais ou menos 3 anos atrás, o Senhor falou comigo que grandes coisas vão vir ao mundo e que Deus estava recolhendo naquele tempo muitas pessoas que não suportariam a aflição que nós veríamos nos nossos dias. E exatamente no ano de 2020 nós começamos um período aí muito crítico da história da humanidade, um período sem precedentes. Nunca você vivenciou
na sua história, na história dos seus pais, dos seus avós, o que a gente está vivendo hoje em tempos de pandemia, de paralisação, de tudo que tem acontecido no mundo, tantos sinais simultâneos. Então, com certeza, nós estamos vivendo esse tempo do fim. E vamos esperar para ver se isso realmente vai se concretizar tão rapidamente, porque, segundo a própria mensagem que Deus deu a ele, em poucos dias algo vai acontecer de forma sobrenatural, né? ou melhor, de forma natural. Algo vai cair aí num grande lago e vai causar um choque, um despertamento aí em muitas pessoas, e também todo o resto da visão que eu falei para você ali, que eu relatei e tentei de alguma maneira traduzir para você, embora estivesse legendado, para que você percebesse as coisas que poderão vir ao mundo aí muito rapidamente. Então, meus queridos, é tempo de se preparar. Mas como eu me preparo, pastor? O que eu faço? Põe a tua casa em ordem. Põe a tua vida em ordem, se santifica, busca a Deus. Ele mesmo relata na visão que pessoas que estavam orando estavam de alguma maneira sendo preservadas em meio ao caos, em meio à luta, em meio à guerra. Então se prepare, meu querido. Ore, busque a Deus, faça a sua parte, evangelize, se santifique. Inclusive você pode fazer a sua parte agora mesmo, pegando esse vídeo e mandando para o máximo de pessoas que você conseguir, sem vergonha, sem constrangimento, sem medo. Cada um faz, como o próprio pastor Dana disse, o que quiser com essa revelação. Uns podem jogar na lata do lixo, outros podem guardar no seu coração e esperar o tempo mostrar, mas você tem que fazer a sua parte. E aí Deus vai com certeza fazer a dele. Mas eu tenho certeza que, independentemente dessa visão, algo grande está vindo sobre o mundo. Inclusive eu vi recentemente, há poucos dias atrás, o sol ficando completamente vermelho. Foi algo que me assustou. Eu estava na rua e eu fiquei assustado, olhando, perplexo, ao ver o sol daquele jeito. Vi a lua no mesmo dia, ou melhor, na mesma noite. E algo realmente Deus tem avisado aí sobre o que está para vir sobre o mundo. Então, com certeza, é tempo de a gente se preparar, é tempo de a gente se santificar. E essa vermelhidão no sol e na lua cumpre, você sabe muito bem, a profecia que diz que nos últimos dias o sol se converteria em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E isso vem acontecendo desde 2014, os eclipses solares, lunares, a lua se tornando em sangue. Então uma coisa é certa: se santifique, se guarde no Senhor, guarde a sua casa, passe o sangue do Cordeiro, como foi lá no Egito, no umbral da porta da sua casa, porque se Deus realmente resolver dar uma passada pela terra, isso pode ser muito sério. Que Deus te abençoe grande e poderosamente, mas não esqueça de duas coisas: de mandar esse vídeo e de que o nosso Cristo, o nosso Deus, o Deus poderoso, o guarda de Israel, ele vai chegar muito em breve.